É muito fácil ver na boca dos crentes que política nada tem a ver com igreja, com o mundo espiritual. É muito fácil a gente ouvir isso da boca dos crentes. Política e igreja não tem a ver, não pode estar junto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como que você acha que o suporte chegará ao Afeganistão se Deus não tocar também na política daquele lugar? Se Deus não tocar nos líderes, se Deus não tocar nos políticos, como é que você acha que vai mudar? Como que você acha que a situação do Brasil vai mudar se Deus não tomar os políticos? Se todas as leis que regem a nossa vida em comunidade, a nossa vida social, a nossa vida como ser humano nos territórios é regido por aqueles que escrevem a política, por aqueles que fazem se cumprir a lei. Como que pode separar a igreja de política? E aqui eu não estou defendendo os terríveis políticos, eu não estou defendendo os homens de Deus que se corrompem nessa jornada, mas eu quero fazer você pensar calma e ponderadamente, maduramente sobre isso. Quando você passa a odiar a política e dizer que isso não tem a ver com a igreja, você está entregando na mão do inimigo as leis que vão machucar o nosso povo em toda a terra. A Bíblia diz que toda a autoridade que estabelecida nessa terra foi feita por Deus. Deus lhes concede autoridade. E aqui a gente está careca de saber que é necessário orar pelas autoridades. Como está aqui em 1 Timóteo 2, nós precisamos orar e clamar a Deus. Pense comigo, calma e ponderadamente. Calma. Eu sei, esse assunto é polêmico, é terrível. No momento que você retira a igreja da política, você entregou o controle, é inevitável. Entenda, acalme o seu coração. Não vivam como traumatizados. Sabe qual que é o problema do Brasil? Eu quero aproveitar essa oportunidade para te falar. Sabe qual é o problema do Brasil hoje, da nossa nação? É que muitos brasileiros estão vivendo como traumatizados. Pessoas que olham para a história ruim, para a história de roubo, para a história de todo tipo de corrupção e vivem com base nessas más experiências. Então, as suas atitudes de hoje acabam sendo influenciadas por isso e a gente age como traumatizados. Mas nós somos livres pelo conhecimento de Deus, pelos sentimentos de Cristo que devem habitar em nós. Por isso que o Espírito Santo nos deixou, está registrado na palavra Efésios 6,18, orem em todo o tempo no Espírito. Por que no Espírito? Porque o Espírito precisa ter abertura para regar a sua alma, a sua mente inteligente. E o Espírito nunca vai te levar a fazer intercessão negativa. Senhor, destrói, Senhor, mata. O Espírito sempre vai trazer para você intercessão positiva. Se alguma coisa está ruim, a intercessão é: Senhor, muda o coração dos líderes, Senhor, muda o coração dos presidentes, muda o coração dos reis, muda o coração daqueles que dirigem. E nunca intercessão negativa. Então, a nossa vida hoje não pode ser guiada por traumas, por más experiências, mas por maturidade, cura, relacionamento, profundidade com Deus. Entenda isso. Mateus 5,44, ore pelos seus inimigos. Peça que Deus os abençoe. Não é fácil, mas não é opcional, é imperativo. Eu preciso fazer isso. Não adianta pegar esse texto e querer restringir ele ao tempo e à época lá de Mateus capítulo 5. Você sabe por quê? Porque tudo que está escrito na Bíblia não envelhece, não fica lá atrás. Se está na Bíblia, sempre será útil até o dia que Jesus volte. Então não adianta pegar esse texto e dizer: era para aquela realidade lá, era para aquele povo naquele tempo, naquele lugar, naquele território. Não é verdade isso. Se está aqui, precisamos aprender com esse ensino hoje. Precisamos usar Mateus 5,44, precisamos usar Efésios 6,18, orar no Espírito em todo o tempo, apresentar ao Senhor súplicas e intercessões por todos aqueles que precisam. Caminhar debaixo aqui de 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, olha o que está escrito: amadurece comigo, calma a sua alma. Calma, respira fundo comigo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, antes de tudo, de qualquer coisa, recomendo que se façam súplicas,
orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Gente, olha que coisa importante, verso 3. Isso é bom e agradável perante Deus. Nós precisamos nos colocar voluntariamente em segundo lugar e colocar Deus em primeiro lugar. Não importa muito o que é interessante para mim e para você, importa o que é importante para Deus, o que é interessante para Deus. Temos que parar de agir como nação, como povo traumatizado pelas más experiências. Eu repito, por favor, pare, não seja um crente traumatizado, não seja um crente revoltado, um crente que não pensa, um crente que não tem o Espírito de Cristo. Tenha um espírito de quebrantamento, tenha paz no seu coração. Moisés fez tudo certo. Quando a gente olha lá, Antigo Testamento, no dia que o povo irritou Moisés, que ele se chateou, ele bateu na pedra para que a água saísse. E quando ele bateu, Deus não o aprovou. Entenda isso. Deus disse: você vai pagar o preço agora. Você vai ver a terra, mas não vai entrar. Só porque bateu na pedra. Só porque se deixou envolver com a imaturidade do povo e reagiu a isso. Você entende? Não podemos ser imaturos. Não podemos ser reativos, não podemos ser traumatizados, porque a oração de um traumatizado será uma oração equivocada. Nesse tempo em que o Espírito Santo está convocando todos nós, os cristãos da terra, para mudar nossas rotinas, para incluir um pouco mais de tempo de devoção, um pouco mais de tempo de busca. Esse tempo em que Deus está nos chamando de volta às madrugadas. Ah, pastor, eu não tenho tempo durante o dia. Ora na madrugada, irmão. Ah, pastor, mas como é que eu vou estar em pé de manhã para trabalhar? Ore 10 minutos, irmão. 10 minutos, irmão. Mas ore, clame, se envolva, se importe. Deus não lê só palavras, Deus lê primeiro o coração. Deus lê atitudes. Quanto vale esses ensinos? Quanto vale essa chamada à maturidade que o Espírito de Deus nos traz nesse dia? Quão importante isso aqui é para Deus? O quanto urgente isso aqui é para Deus? Você precisa ser maior do que os traumas. Você precisa ser maior do que aquilo que foi ruim para você. A fonte da sua vida é Deus e não as suas más experiências. As más experiências te empurram para atitudes novas que nos chamam a maturidade cristã.